Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano&Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do fundo HSI Malls, Fundo de Investimento Imobiliário, fundo HSML11 do segmento de shopping center. Então a gente vai ver a performance dele aí no mês de abril e os KPIs, né, lá de março, para saber como é que os shoppings estão desenvolvendo aí, né? Como é que eles estão se recuperando ainda da pandemia, né? Então, vamos ver aí, fique conosco, mas antes de nada, eu queria te agradecer por estar assistindo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dê essa força pra gente, vem fazer parte dessa família e também deixa o seu like para ajudar a gente a disseminar essas informações pelo YouTube, né? E use os comentários para colocar suas sugestões de vídeo. A gente fala aqui de acompanha, né, mais de 150 fundos imobiliários através de seu relatório gerenciais, fatos relevantes, comunicados ao mercado, subscrições, além de fiagros também com esses mesmos acompanhamentos. Tá? E temos outros vídeos na raiz do canal, pesquise lá na nossa raiz do canal, e também temos o nosso grupo do Telegram para você também trocar conhecimentos, fazer indicações de vídeos, né? E a gente conversa lá em curta distância com outros investidores também de fundos imobiliários e fiagros. Então se inscreva lá, tá na descrição do vídeo o nosso grupo do Telegram, o link do grupo, tá bom? E esse relatório também vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada e compartilhe com a gente nos comentários se você é cotista do HSML11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu sou cotista do HSML já há algum tempo, mas tenho aí só em torno de 3 a 4% da minha carteira alocada nesse fundo, a carteira de FI, né? Eu gosto do fundo, tenho aproveitado as oportunidades aí para aumentar minha posição. Fundo aí que ainda está crescendo, né? Comprando outros shoppings, a gente vai ver isso aqui no relatório gerencial. Então vamos lá, relatório gerencial de abril de 2022 do HSML11, fundo do segmento de shopping center. Então a gente vai ver aqui, ó, como eu falei, né? Uma política objetiva e política de investimento, né? No segmento de shoppings. E tem aí então a exploração, né, através de locações, arrendamentos, né, direitos, alienações dos bens relacionados a esse segmento. O fundo ele tem desde julho de 2019 código de negociação na B3, o HSML11, de gestão ativa, característica dos fundos que a gente fala aqui no canal. Praticamente todos são de gestão ativa. Quando tem um de gestão passiva, eu dou um enfoque para poder a pessoa saber que é de gestão passiva, mas a maioria são de gestões ativas para investidores em geral, tá? Então é características dos fundos que a gente fala aqui no canal. A gestora é HSI e administrada pela Santander Cassés Brasil DTVM. Características aqui, algumas taxas, né, cobradas pelo fundo. Taxa de administração 1,10 sobre o valor de mercado mais a taxa de escrituração. Então essa taxa de 1,10 aqui inclui, na verdade, taxa de gestão também, né? Administração, gestão, e ele cobra uma taxa de performance, caso tenha aí uma performance acima do benchmark, 20% sobre o que exceder esse benchmark, que é IPCA mais 6%. Normalmente esse benchmark, né, esse cálculo, a maioria dos fundos quase absoluta não bota esses cálculos aqui. Eu só vi em um fundo, que foi um fundo da Ouro Invest, o AUFF11, que compartilha esse acompanhamento da taxa de performance. O restante eu nunca vi um cálculo de taxa de performance para a gente acompanhar se o fundo realmente está atingindo, se não está, mas normalmente ela é calculada com base na rentabilidade do fundo, né? Então, se a rentabilidade ultrapassar aqui anualmente, né, essa IPCA mais 6%, que é o benchmark, acaba pagando a taxa de performance. Uns cobram semestral, outros cobram anual e normalmente apropriam essa despesa mensalmente no balanço. Bom, abril, aqui os números de abril, né, o fundo tem um patrimônio, um valor de mercado aí, valor patrimonial de mercado, né? Valor de mercado, vamos dizer assim, né? 1,2, quase 1,3 bilhões de reais. O valor de encerramento da cota aqui, ó, em abril foi de 80,75, dividendos pagos de 60 centavos. Então, bom dividendo, né? Em torno de 0,75%. O número de cotistas hoje, 119.414. Eu sou um deles. Se você é também, todos os meses a gente acompanha aqui a performance e o que a gestão está fazendo do HSML11. Então se inscreva aí no canal, ative os sininhos.
Valor patrimonial 1.480, 1.480 milhões, então o fundo está bastante descontado aí no mercado, ó, em torno de quase 20%, né? Quase 20% aí descontado, em torno de 15%. E a liquidez média diária no mercado secundário, 2,1 milhões de reais de volume de negociação diário. E tem mais de 15 milhões e 700 mil cotas, que contribui, né, também para a liquidez seja boa no mercado. Comentários aqui do gestor. Então a gente verifica que o resultado, né, consistente aí durante esse ano já ultrapassa aí o trimestre, ó, rentabilidade acima de 14%, né? Mesmo porque o fundo virou o ano aí custando aí aproximadamente R$ 72, R$ 73 reais, uma oportunidade que eu aumentei a minha posição nesse período aí, né? E o fundo ainda acumula, né, esse resultado aí, rentabilidade também, né, acima de 14%. E ele fala aqui que o resultado do portfólio tem consistentemente superado as previsões. Então, esses 14% aqui é com relação à expectativa de resultado dos imóveis, né? E o fundo também está com uma rentabilidade positiva, mesmo que essa queda ainda de maio, né? Nesse período aí, nesse trimestre, está com uma rentabilidade positiva. Aqui ele fala sobre o fundo, a acumulação do fundo, né, de resultados não distribuídos, está em 2. O fundo tem acumulado no ano um resultado de 2,64, R$ 2,64 por cota, né? Distribuiu aí, ou na verdade o resultado médio, né, por mês está em 66 centavos por cota, distribuiu 60 centavos, né, nesse período, e o resultado total já aí, médio, está em 10,5 milhões de reais. Aqui ele fala sobre o repasse do portfólio, tem apresentado recentemente maior volatilidade. Tá? Ele fala aqui que é em função da aquisição recente do fundo, mas tende a estabilizar nos próximos meses. O fundo adquiriu aí um shopping, se eu não me engano, né? E a performance comercial no primeiro trimestre foi abaixo do esperado. Então a gente vai ver isso nos KPIs mais lá para baixo, tá? Aqui são os comentários resumidos. Bom, então aqui o fluxo financeiro. A gente verifica receita imobiliária, que são os aluguéis, né, das lojas, 14,6 milhões de reais. Receita financeira, que é onde fica o caixa, né, fica aplicado, 337 mil reais. Despesas do fundo, 2,7 milhões de reais, que inclui aqui taxa de administração, escrituração, taxa de gestão e despesa financeira, que é o serviço da dívida, né, a alavancagem que o fundo normalmente faz para adquirir imóveis, né, aumentar o portfólio. Acaba que o serviço da dívida, né, é o que vem aqui para o resultado, e a amortização ela é só abatida lá na contabilidade, no balanço, né, na DRE vem o serviço da dívida. Outras despesas 38.800, e o fundo teve um resultado em abril de 12,2 milhões de reais, resultado por cota de 78 centavos, rendimento distribuído 60 centavos, e o fundo acumulando então 18 centavos aí de resultado não acumulado. Nesse primeiro semestre, né, já que a gente faz aquele acompanhamento por conta da obrigatoriedade legal, onde o fundo tem a obrigação legal de distribuir 95% no mínimo do seu resultado de caixa aos cotistas, tá? Então, nesse primeiro semestre aí, acumulado de abril, o fundo então está aí com resultado de R$ 2,64 por cota, já distribuiu R$ 2,35 e está com um acumulado de 29 centavos por cota. Então vamos seguindo então, acumulado aqui então ele fala que o total acumulado, ó, com esses 18 centavos de abril, está em 66 centavos, praticamente um mês aí, né, de receita, de resultado aí distribuído. O resultado foi de 60 centavos, como ele já repete aqui novamente, né, foi impactado principalmente, que ele fala aqui, né, por antecipações de repasses ocorridas neste mês, tá? Então por isso que o resultado foi alto. Teve antecipações aí de repasses dos shoppings, né? E o resultado normalizado do fundo permanece dentro das expectativas. Não havendo imprevistos, tem piso de 60 centavos por cota, então essa expectativa aí para frente, né? O fundo com uma expectativa de manter o resultado de 66 centavos por cota em média, tá? E distribuindo em torno de 60 centavos. Então aqui tá os resultados do fundo, né? Quando tem um pico assim, né? Normalmente são receitas realmente antecipadas. Teve dois picos aqui, um em fevereiro e um em abril. E a gente vê que, por exemplo, aqui quando teve esse de fevereiro, teve aqui uma redução, né? No mês seguinte, né?
e aí o fundo procura a linearidade da distribuição para poder não ter muito impacto na distribuição e nem no preço de mercado, né, que muitos enxergam somente o dividend yield e acaba não buscando saber o porquê dessa volatilidade. Então tem alguns fundos que preferem essa distribuição linearizada. Não sei por que tem essa diferença aqui dessa coluna para essa, né? O estagiário aqui provavelmente errou. Então, provavelmente aqui no mês de maio vamos ter uma redução semelhante que teve aqui de fevereiro para março. Bom, vamos continuar aqui no relatório. Aqui a gente falando então da rentabilidade, né? Então o fundo praticamente não alterou o seu valor de mercado no mês de abril. Dividend yield anualizado está em 9,3%, né, com base no valor de mercado. O IFIX se valorizou em 1,2% e o CDI acumulado aí líquido 8,9%. Então o fundo performando melhor que o CDI e aqui a gente verifica, né, que o fundo então está distribuindo equivalente a 104,8% do CDI. Liquidez então, o fundo tem uma boa liquidez no mercado, né? 40,5 milhões de reais de volume de negociação em abril, quase meio milhão de cotas negociadas, 3,1 é o giro de cotas, e a gente verifica mais daqui para baixo, né, a evolução aqui, né, teve uma queda muito grande na liquidez dele no mercado, né, como estava aqui no meio de 2021, então teve uma queda aqui, ele está agora oscilando ali entre os 2 milhões de reais de volume de negociação diário, tá? Tava aqui em torno de 2,93 milhões, no meio lá de 2021, mas teve uma redução drástica aqui, juntamente com o preço também, né? E aqui tem a composição da carteira. Então a gente vê que o fundo tem quase 2 bilhões em imóveis, né? 1,9 bilhão de imóveis, renda fixa aí 61 milhões, em FIIs aí tem 4,8 milhões, tem algumas aqui umas despesas de 10,8 milhões, securitizações, que são as alavancagens que o fundo faz, né? Representando aí praticamente 25% do seu patrimônio, dos seus imóveis, por exemplo, e o fundo então tendo um patrimônio líquido de 1,4 bilhões de reais, quase 1,5 bilhões de reais, né? Então, mas o fundo tem performado bem, então sinal que as alavancagens têm dado certo e o fundo aí tem feito bons resultados, né? Sempre é bom a gente saber, né? Sempre, na maioria das vezes não, mas não sempre, mas na maioria das vezes, se for bem estruturado, a alavancagem sempre é melhor do que uma subscrição, que é mais barata, tá? Porque depois que você paga o CRI, você não tem mais obrigação, né, com relação a essa dívida. E uma subscrição, né, depois que é vendida a cota, você tem uma dívida eterna com o cotista. Então, a empresa se financiar com recursos de terceiros, numa situação dessa sempre é mais vantajosa. Então aqui está a alavancagem do fundo. Então ele tem aqui 496 milhões, né, em dívidas, fundo bem alavancado, mas necessário aí para poder alavancar a receita, por isso que o nome é alavancagem, né? E a maior aqui que ele tem, maior dívida pelo IPCA, inclusive, IPCA mais 6,87 nesse aqui que não especifica qual é o ativo, né? Então a gente não sabe qual ativo que está ligado esse financiamento, a gente só sabe aqui a securitizadora, né? A taxa aplicada e a data da emissão e quando é que ele vence. Todos vencem aí em 2033 ou 2036. Normalmente são 15 anos, né? Aqui são os KPIs do shopping, então, rapidamente a gente vai passar aqui para os KPIs. As vendas, né? Então, comparado aqui com 2019, né, que é um período pré-pandemia, praticamente se igualou, né? Tá melhor inclusive. Comparado aqui com 2019, né, o yield. E em março foi 10% acima do que foi lá em 2019. Né? Claro que aqui não deve ter aí atualização, né, monetária. E comparativa a 2021, né, ainda é uma comparação injusta, mas a gente verifica, é bom para poder a gente verificar aí, então a recuperação dos shoppings, né, sempre aí com esse período da pandemia. O resultado operacional dos shoppings, que é esse NOI, né? Então a gente verifica aqui que em março foi 21% acima de 2019, né? Para poder a gente ter uma precisão aqui, tem que se saber, né, qual foi aí a inflação nesse período, né? Para a gente poder, pelo menos a Selic, para a gente poder saber se realmente
foi vantajosa, se realmente teve esse crescimento, a não ser que o fundo já tenha feito isso. E em relação a março de 2022, 132%, então aí melhorando o resultado com relação ao período de pandemia ainda, né? MOL e mídia teve o melhor desempenho, né? 36% de aumento com relação a 2019 e 137% em relação a março de 2021. E no yield a gente vê aqui também 24% de crescimento em relação a 2019 e 74% em relação a 2021. Na inadimplência total líquida, a gente vê que teve um crescimento na inadimplência, né? Normalmente, né? Eles falam que está tendo uma redução, mas esse crescimento que a gente verifica a média aqui no yield, né? Ele normalmente acontece nesse primeiro período aqui, nesse primeiro trimestre, né? Então, no primeiro trimestre tem uma inadimplência maior e até abril normalmente, depois ele vai reduzindo e se estabiliza durante o ano, tá? Então, esse desempenho aqui ele acaba sendo um pouco natural. E os descontos está praticamente zerado, né? Atualmente está em 1,6%. E taxa de ocupação está com 5% de vacância, né? 95% aí de ocupação em março. Teve aí, né, um aumento na vacância, como a gente vê aqui, né? Tem aumentado desde dezembro a vacância do fundo, né? Mas mantido aí dentro do percentual acima dos 95%. Na composição da receita, os aluguéis das mesmas lojas, né, são 69% aí com relação às receitas do fundo, né, os aluguéis das lojas, o estacionamento 15%, MOL e mídia 14%. A maior receita aqui, maior resultado vem do Shopping Metrô Tucuruvi, seguido aqui do Shopping Pátio Maceió, acho que esse que é o nome, né? Na composição das vendas, o melhor é o Shopping Pátio o Maceió, né, 29%, o Tucuruvi aqui com 23%, e a maioria das receitas vem, a maior área bruta locável estão com as lojas âncora, que normalmente são a maioria, né, e as megas lojas aí 9% da sua área bruta locável e as satélites 25%. Falando aqui de portfólio, a gente verifica que o fundo ele tem participação de 100% exatamente naqueles shoppings que tem maior participação, né? Que é o Shopping Pátio Maceió, o Shopping Metrô Tucuruvi e também o Via Verde, né? Que são as maiores participações que o fundo tem nas receitas, né? Na área bruta locável, justamente por conta da participação do fundo, né? Tem aqui tem a participação também relevante na área bruta total, né? 38 mil metros quadrados. É esse shopping paralelo, shopping novo, né? Na verdade, né? Que o fundo aí adquiriu recentemente. Bom, vamos lá então, aqui as localizações do shopping, né? Shopping paralelo lá na Bahia, então recente aí o mais novo, né? Que é do portfólio do fundo. Aqui a característica de cada shopping, você pode baixar o relatório e fazer essa leitura mais detalhada, tá bom? Daí da localização, da foto, de todas as características aí que você precisa saber para conhecer um pouco mais o shopping e conhecer também um pouco mais o portfólio do fundo, ok? É isso aí. HSML11, relatório gerencial de abril. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do HSML11. Qual o percentual da sua carteira hoje? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.